Obrigado. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 14. Quem achou diz amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Também abre comigo o livro de Provérbios, capítulo 2, por favor. Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Louvado seja Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo 3. Quem achou diz amém. Amém. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se como prata a buscardes e como tesouros escondido a procurares, não entenderás, ou então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o entendimento, ou o conhecimento e o entendimento. Ele reserva, diz para o teu irmão, o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. É escudo para os que caminham na sinceridade. Toma o seu assento glorificando a Deus, por favor. Aleluias. Permitam-me me apresentar, por favor. Eu sou o pastor Marcos Shalom. Sou pastor de uma das nossas igrejas, Verbo Vivo. Estou a pastorear a igreja de Lisboa, Portugal. Estou aqui para juntos congregarmos o nosso bom Deus. O tema da nossa mensagem é 3 coisas escondidas no Espírito de Deus. Vamos falar sobre isso. Eu peço a ti essa hora que estejas muito atento, por favor, e que tudo aquilo que possivelmente tiraria a sua atenção, que você se abstesse em nome de Jesus. A primeira coisa que nós lemos aqui é algo muito, mas muito interessante. A Bíblia nos diz sobre o embriagar do Espírito e não do vinho. Eu compreendo, eu entendo e eu sei que todos nós aqui vivemos procurando por respostas. Todos nós aqui viemos porque precisamos de uma resposta. Uns precisam numa área, os outros na outra, mas verdadeiramente todos nós precisamos de respostas. Existem pessoas que ao procurarem respostas, eles às vezes até vão em lugares que não deviam. Essas pessoas vão simplesmente porque precisavam de uma resposta. Existem pessoas que falam com pessoas erradas porque essas pessoas precisam de uma resposta. Mas a Bíblia nos diz que existe algo muito interessante. A Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós encontramos ou nós conhecemos e nós prevemos aquilo que o Senhor tem para nós. Todavia a Bíblia nos diz que há necessidade de nos embriagarmos no Espírito de Deus, aonde não há contendas,
nos embriagarmos na presença de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, e ao sermos cheios da presença de Deus, então encontraríamos as respostas que nós procuramos. Olha, presta atenção aqui, a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia vai dizer acerca de sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é algo que todos aqueles, na verdade, que nasceram em Cristo Jesus, nós devíamos ter. Porque a Bíblia diz que existe o conhecimento, existe o entendimento e existe a sabedoria. Muitas vezes a resposta que nós procuramos, nós já a temos. Por que nós não conseguimos? Porque nós não temos sabedoria. Porque nós não entendemos sobre sabedoria. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Existem uns que têm, como é que eu posso dizer? Sabem de muita coisa. Mas infelizmente não têm sabedoria para lidar com essas coisas. O conhecimento muitas vezes nos apresentará homens e mulheres. O conhecimento muitas vezes nos apresentará lugares e pessoas. Mas a sabedoria nos dará graça para convivermos com essas pessoas. Quando você tem conhecimento, quando você é cheio do conhecimento, se você usar mal esse conhecimento, você pode ser visto como uma pessoa arrogante. Você pode ser visto como uma pessoa ruim. Você pode ser visto como uma pessoa má. Mas quando o conhecimento é associado com a sabedoria divina, porque existe a sabedoria dos homens e existe a sabedoria de Deus. E quem busca a sabedoria de Deus, com certeza busca o melhor de Deus. Você nunca vai ver um homem sábio a passar por problemas que o homem comum passa. Porque o homem sábio sabe exatamente qual é o momento em que as coisas devem ser feitas. O tolo destrói, mas o sábio sempre constrói e o nome do Senhor é glorificado. Pode me dar aqui um apoio ao piano? O que a Bíblia está a dizer? A Bíblia está a dizer algo completamente interessante. Para que nós saibamos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. As perguntas que você quer, ou as respostas que você procura. Deixa eu explicar algo interessante para ti. Às vezes, aonde você pensa que você encontraria respostas, você não encontra. Às vezes a pessoa que você diria assim, essa pessoa vai responder tudo o que eu quero, vai responder tudo o que eu sou, vai responder tudo o que eu desejo. Essa pessoa não te diz nada. Então o que acontece? Nós ficamos decepcionados. Ficamos decepcionados por quê? Porque muitas vezes andamos, corremos, lutamos, buscamos, mas no final de tudo nós não alcançamos nada. Mas a Bíblia está a dizer que se nós formos embriagados pelo Espírito de Deus, significa o quê? Quando o Espírito de Deus passa a fazer parte da vida de alguém. Eu aqui ouvi uma mensagem hoje muito, mas muito interessante. E eu no meu coração só dizia assim: Pastor Gilson, por favor, não fala tudo, que eu também quero pregar um pouco sobre essa mensagem. Pastor, olha para a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus durante 3 vezes. As pessoas diziam para ele: você anda com Jesus? Ele disse: eu não ando com Jesus. Você veste como Jesus, mas eu não ando com Jesus. Você fala com Jesus, mas eu não ando com Jesus. Negou 3 vezes. Mas a Bíblia diz que quando chegou o Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro agora foi cheio do Espírito Santo. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, as pessoas perguntaram: em nome de quem você cura os enfermos? E ele diz assim: em nome de Jesus Cristo que vocês crucificaram, é em nome dele que dizemos aos aleijados: levantam e andam. O que está escondido na presença do Espírito? A ousadia. O que está escondido na presença do Espírito Santo? Ousadia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um estilo de vida completamente diferente. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não murmura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo dá louvores a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não diz que eu sou coitado. A pessoa cheia do Espírito diz: tudo é possível para aquele que crê. Uma pessoa que eu estou a pregar para você nessa tarde. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive falando pelos cantos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo fica de joelho e diz assim: o Senhor conhece o meu coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não mendiga. Uma pessoa cheia do Espírito
Espírito Santo recebe boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Você nunca verá alguém que realmente está cheio da presença de Deus que não tem ousadia. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus vive com medo. Será que eu devo fazer? Você quer uma resposta se você precisa empreender ou não? Você quer uma resposta se você precisa casar com ele ou não? Você precisa de uma resposta se você precisa comprar casa ou não? Você precisa de uma resposta se você precisa viajar ou não? Você quer uma resposta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos alguém que nos responde tudo na hora e é verdadeiro. Quando você diz pai, ele diz filho. Quando você diz será, ele diz sim. E quando ele não quer, também diz não. Mas para que nós tenhamos as respostas, precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro levantou-se e diz assim: eu expulso agora os demônios em nome de Cristo que vocês crucificaram. Se vivêssemos hoje, alguém levantaria e perguntaria assim: não é o Cristo que você negou? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nunca, mas nunca se menospreza pelos erros que você cometeu no passado, quando você não conhecia o Espírito Santo. Tem pessoas a morrer por dentro e a dizer assim: não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. E o apóstolo Paulo vai falar: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, agora eu sou uma nova criatura. Porque o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai pegar aqueles que não são, aqueles que não têm, aqueles que não podem. São essas pessoas que o Senhor vai procurar. E se eles forem ousados e dizer assim: o Senhor diz sim, eu lanço a perna, você vai ver que as coisas começam a mudar. O Senhor muitas vezes vai procurar pessoas que estão completamente comprometidos e dependentes do Senhor, que não dependem deles, mas da presença do Espírito, que não se embriagam com vinho, mas com o Espírito do Senhor. E essas pessoas começam a marcar diferença. É por isso que você vê as pessoas dizem: agora ele é pastor, agora ele é da igreja, agora ele é evangelista. Sim, eu sou, porque eu fui batizado com a presença do Espírito Santo. O que está escondido em Deus? A ousadia. Mulheres ousadas marcam a diferença. Homens ousados marcam a diferença. Profetas ousados marcam a diferença. Pastores ousados marcam a diferença. Mulher ousada muda o casamento. Homem ousado muda o casamento. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diz para o teu irmão: a liberdade está escondida no Espírito de Deus. Está escondida onde? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Existem momentos que parece que a tua vida não tem sentido, não é isso? Quem já passou por isso? Pega em todos os lugares e não dá certo. Você esperava que as pessoas te ligavam e ninguém te liga. Já passou por isso? Já passaste por traição? Já passaste por mentiras? Já passou por isso? Parabéns para você. Por quê? Deixa eu explicar algo. Quando você percebe que a liberdade é em Cristo Jesus, quando nós estamos livres em Cristo Jesus, automaticamente estamos completamente dependentes do Espírito Santo. Pastor, se o meu marido me amasse mais, seria uma melhor crente. Se a minha mulher me amasse mais, seria uma melhor crente. Pastor, se eu tivesse um dinheiro, se eu tivesse uma casa, deixa eu explicar uma coisa para ti. A nossa fé não depende daquilo que Deus possa nos dar. A nossa fé depende daquilo que Deus irá nos transformar.
Quando você percebe que alguém que não tem nada, não é nada, não fala nada, não conhece nada, mas essa pessoa tem liberdade para orar, tem liberdade para clamar, tem liberdade para buscar Deus, tem liberdade para falar: Jesus, eu te amo, tem liberdade para falar: Jesus, eu te adoro, tem liberdade para falar: Jesus Cristo, eis o meu Senhor, eis o meu tudo. Você vai perceber um dia que as coisas que você busca não são tudo. A Bíblia diz assim que existem as coisas temporais e existem as coisas eternas. As coisas eternas só existem no Espírito do Senhor. É por isso que eu hoje preciso dizer para você: muda o teu ponto de vista. Eu não sei quem você é, nem o que você faz, mas eu posso te dizer, apesar disso tudo, você pode ser feliz em Jesus. A liberdade, quando ela chega em nós, ela muitas vezes vai muito ao contrário daquilo que as pessoas pensam. É por isso que é difícil você entender alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. O maior erro que existem são pessoas espirituais tentando ser compreendido pelos carnais. O maior erro são pessoas espirituais tentando ser compreendido por carnais. Então eles pensam que os carnais falarão a mesma língua que ele. Então ele vai começar a dizer: mas as pessoas dizem, mas as pessoas falam, mas as pessoas pensam. Não quero saber o que você pensa. Não quero saber. O que eu quero saber? Quero saber o que o meu Deus diz a meu respeito. A liberdade para pensar, a liberdade para crer, a liberdade para adorar, a liberdade para buscarmos a presença de Deus. Nós vamos começar a perceber que em algum momento da nossa vida, se o Espírito Santo está em nós, coisas extraordinárias começam a acontecer. Eu sempre digo assim: eu não sou um coitado. Sabe por quê, pastor? Por causa daquele que está aqui dentro. Não é daquilo que eu tenho nas mãos, é daquele que está aqui dentro. O Senhor não está muito interessado nas coisas que você já tem. O Senhor está interessado na fé que você carrega, que trará coisas novas. É por isso que alguém com posses e alguém com fé, eu escolho aquele que tem fé. Porque quem tem tudo, mas não tem fé, não é nada. E quem não tem nada e tem fé, é absolutamente tudo em Cristo Jesus. Liberdade. Olha só, a Bíblia diz assim: aonde está o Espírito do Senhor, aí há quê? Liberdade. Eu vejo pessoas andarem de cabisbaixo assim, cara torta, todo porque, pastor, isso aqui. Deixa eu explicar uma coisa para ti. Seja livre para adorar o Deus que te chamou. Seja livre para adorar o Deus que te buscou. Seja livre para adorar o Deus que te salvou. O Senhor pagou o preço do sangue para que você fosse livre. Usufrui dessa liberdade e você começará a ver as coisas do Senhor. A liberdade, eu vou voltar novamente na sabedoria, porque todas elas estão ligadas. Liberdade sem sabedoria torna-se libertinagem. Diz para o teu irmão: liberdade sem sabedoria torna-se libertinagem. Torna-se quê? Tem muita gente que tem futuro na área em que ele opera, mas por causa da liberdade sem sabedoria, ele perde tudo. E você olha assim: meu Deus, tem tudo para dar certo, mas é muito indisciplinado. Ele usa da liberdade e transforma aquilo numa libertinagem. O crente, nós como filhos de Deus, recebemos algo que a Bíblia diz que o mundo não tem. E se nós temos algo que o mundo não tem, deixa eu explicar uma coisa para você. Não será proibido eu falar para ti que algumas coisas na sua vida são ilegais. Quando eu digo para ti que você como crente, que ainda vive depressivo, é ilegal que você viva assim, é porque eu sei que o Espírito Santo que está em ti, ele não produz depressão, mas ele produz amor, alegria, gozo, paz e liberdade na vida das pessoas.
Porque os problemas passam. Mas nós muitas vezes ficamos focados naquilo, nós olhamos para aquilo e dizemos assim, já não vai dar mais, o que é que vai acontecer agora? Deixa eu explicar uma coisa, Deus está no controle. Deus está onde? A liberdade, quando ela não tem sabedoria, quando ela não acompanha a sabedoria, ela transforma-se em libertinagem. Por quê? Porque a liberdade muitas vezes vai atrair coisas. Vai atrair o quê? Coisas. Olha só, tem pessoas que vão colocar muita, mas muita responsabilidade na tua mão. Não use essa liberdade em libertinagem. Seja sábio, porque aquilo que está na sua mão é o que Deus te prometeu, é o que Deus permitiu, aonde você queria ir, aonde você precisava ir, aquilo que você desejava, o Senhor usou alguém para te abençoar. Então pega com sabedoria e prospera em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você pretende? Porque estamos a orar muitas vezes, Senhor, me dá, eu quero, você já tem. Seja sábio. Seja quê? Sábio. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Não é sua casa que é destruída. A empresa pode ser destruída por falta de sabedoria. O emprego pode ser destruído por falta de sabedoria. Tudo pode ser destruído por falta de sabedoria, porque você vai se esquecer em algum momento que você precisa de Deus. Então você quer fazer tudo segundo aquilo que você pensa. Não é o que você pensa, é o que Jesus Cristo quer fazer. Então nós começamos a amadurecer. Começamos a perceber que todas as oportunidades que nós temos, nós não vamos desperdiçar. Não vamos desperdiçar. Por quê? Quando você desperdiça uma oportunidade na qual você devia prosperar, aquilo te custou muitas vezes 6 meses para alcançar e você perdeu. Pastor, há alguém na Bíblia que todas as vezes que eu medito nele, principalmente como pastor e líder, eu vejo assim, meu Deus, olha só para o filho de Salomão. A Bíblia diz, Davi construiu o reino, edificou o reino e passou para Salomão. Salomão pegou o reino, edificou o reino e deu para o seu filho. O filho, por não ter sabedoria, o reino dividiu. Veio Roboão, ficou com uma parte, e veio Jeroboão, ficou com a outra parte. Significa o quê? O trabalho que o seu pai e o seu avô fizeram, ele perdeu por falta de sabedoria. É por isso que Davi ensina ao seu filho, dizendo assim, quando o Senhor te aparecer, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando o Senhor te aparecer, não peça carro nem casa. Peça sabedoria. Porque quem é sábio não se preocupa em pedir casa nem carro. Quem é sábio se preocupa em estar no centro da vontade de Deus. A sabedoria atrai todas as coisas. Sabedoria atrai casa, atrai relacionamento. A sabedoria atrai empresa, atrai... Será que eu estou a pregar para você nessa tarde? Por que Davi não disse para Salomão, quando Deus chegar, pede a ele força? Não, peça sabedoria. É muito emotivo, peça sabedoria. É muito nervoso, peça sabedoria. Fala demais, peça sabedoria. Porque esse é o caminho. Isso está escondido na presença de Deus. Está escondido na graça de Deus. Por causa do tempo, qual é a terceira coisa que está escondida na presença de Deus? Deixa eu explicar algo aqui interessante antes de nós falarmos disso. Isso é muito bom e eu quero que você perceba isso. Se você não sabe quem você é, diz para o teu irmão, se você não sabe quem você é, você sempre falará e fará as coisas que os outros querem que você faça. A terceira coisa, oh my God, a terceira coisa que está escondida no Espírito de Deus é a identidade. Sabe por que você tem um bilhete? Sabe por que você tem um passaporte? Porque os teus pais te deram um nome e você nasceu em uma data específica. Então você tem uma identidade humana. Mas o Espírito de Deus também te deu a identidade espiritual.
É por isso que você vai perceber, os demônios não querem saber se você fala muito, se você grita muito. Os demônios querem saber quem está aí dentro. Os demônios não querem saber aquela irmã que está lá. Você pode ser uma lata vazia. Se você não sabe quem você é e você não tem uma identidade em Cristo, ele vai olhar sempre assim para ti. Who are you? Quem é você? Mas agora, quando você sabe quem você é, quando você entende quem você é, você começa a perceber que tem coisas que você não luta. O crente não pode perder tempo lutando com as pessoas. A nossa identidade espiritual não permite isso. Todas as coisas são... Será que eu estou a pregar para alguém nessa tarde? É por isso que você vai perceber, os homens de Deus não respondem provocações. Por quê? Porque quem está a provocar está na sua identidade carnal. E a nossa natureza espiritual não nos permite isso. Então não nos preservamos, ficamos quietos, as pessoas ofendem, abusam, caluniam. Agora deixa eu explicar uma coisa para você, e isso é muito interessante. Quanto mais falam de ti, mais você prospera em nome de Jesus. Quanto mais te batem, mais você cresce. Será que eu estou a pregar para ti hoje? Olha, bate, deixa bater. Você lembra Jesus indo para a cruz? O que a Bíblia diz? Não falou nada. Diz para o teu irmão, shh. Mais uma vez. Diz para ele, shh. Diz, não fala nada. Deixa eles baterem. Deixa eles falarem. Deixa eles caluniarem. Deixa eles te acusarem. Permaneça em silêncio. A tua identidade espiritual, ela virá a qualquer momento. A tua quê? Mãe, se o diabo soubesse os benefícios da cruz, nunca teria colocado Jesus lá. É por isso que Jesus não disse para ninguém que eu sou o Messias naquela hora. Falou antes, mas na crucificação não. Em Golgotá ficou em silêncio. Por quê? Porque ele, quando chegasse lá em cima, tinha que dizer, já está consumado. Ele disse antes, apresentou-se antes. Mas eles disseram, não é você. Como pode vir alguma coisa assim, boa de Nazaré? Não é possível, você é filho de Maria. O teu pai é José. E tem muita gente querendo falar, o meu pai é José, mas sou pastor. Não, deixa assim. Deixa te julgar pela aparência. Deixa te julgar pela capa. Deixa te julgar pelo teu falar. Deixa te julgar pelo teu vestir. Deixa te julgarem. Quando perceberem, você vai dizer, já está consumado, está feito. Está feito. Então quando ele percebeu que Jesus estava lá, já era tarde demais. E a Bíblia diz que Jesus diz, agora está consumado. O diabo disse, meu Deus, amado, quem te persegue não tem noção do Deus que você serve. Amado, quem te persegue não conhece o Deus que você busca. Ele não tem noção da oração que você faz. Ele não tem noção do peso que estão sobre os teus joelhos. O crente não deve ter peso na língua, mas é aqui no joelho. Quando ele estiver de joelho, as coisas começam a se materializar. É por isso que Deus diz, o teu pai que está em secreto, ele te manifestará em público. Significa o quê? Busca em secreto, tenha intimidade, busca identidade. Quando eles olharem para ti, você não precisará falar nada. Vão dizer, lá vem uma grande serva de Deus. Lá vem um grande... Pastor, eu não levo desaforo para casa. Você não sabe quem é você. Pastor, não levo desaforo para casa. Eu não sou assim. Eu sou chateado. Quando me falam, falo também. Eu não quero saber. Me falou por quê? Quem fala consente. Então eu respondo mesmo. Irmão, você não sabe quem você é. Quando você me vê falar com uma pessoa que manifesta as obras da carne, é para lhe libertar apenas. Porque eu não tenho que falar com o demônio. Uma vez o diabo falou no Éden, estragou tudo. Lembra quando o diabo falou para Eva, faz?
Estragou tudo. E muitos de nós estamos a discutir com os endemoniados. Ah, sou isso! Também você sou aquilo. Ah, fiz isso! Também você sou aquilo. Ah, falou aquilo! Também você falei aquilo. Fica quieto. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Você é filha de um profeta. Você está na casa de um profeta. Você está na casa de um profeta de Deus. Significa o quê? Ah, não sei se eu estou a pregar para você nessa hora. Ah, será que eu posso pregar para você mais um pouco? Significa o quê? Enquanto eles falam, enquanto eles acusam, você está aí com a tua identidade espiritual. A tua identidade espiritual não permite que você vive respondendo quem fala. Enquanto ele fala, você ora, fica de joelho. Enquanto te acusam, entra no quarto e começa a dizer para ele, nesse exato momento, não fala Senhora Maria, mas fala Filha do Deus o Altíssimo. Liberdade, sabedoria e identidade só estão escondidas no espírito de quem? Quando alguém é cheio da presença de Deus, essas coisas começam a se manifestar. Agora, deixa eu explicar uma coisa. O percurso parece ser longo. Não ignora os primeiros começos. Não mata porque você não tira a sua vida porque você falhou. Não faça isso. Aprenda, cresça, amadureça, seja maduro, seja um crente maduro, seja um pastor maduro, seja um servo maduro. Você vai perceber, a tua vida vai começar a mudar. As pessoas ao teu redor vão dizer, esse aqui agora estava na igreja, não deu nada, agora foi fazer aquilo que eu não posso falar. E você vai dizer, deixa eu explicar uma coisa, eu não fui fazer aquilo, eu fui no pai daqueles, aleluias. Porque deixa eu explicar uma coisa para ti, macumba não pega crente que está cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo tem vantagem, por quê? Porque muitas vezes nós estamos a responder usando as armas dele. Então ele nos vê e fala assim, você ainda é parecido comigo? Você ainda é parecido comigo? E depois você está na igreja, Deus muda a minha história, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha família. E o diabo está falando assim, eu ainda te alimento. Porque macumba, não, a Bíblia diz assim, aquele que está em nós é o quê? É maior do que aquele que está no mundo. Significa o quê? Quando nós estamos em Cristo, quando nós pertencemos a Cristo, quando nós vivemos em Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Estás muito preocupado com os tios, com os não sei o que bruxos da tua casa. É por isso que você não está dormindo. Está feio demais por causa dessas coisas. Antes de dormir você abre o Salmo 100, vai lá no 51. Se o 51 não funcionar, vai no 23. Você abre aquela arma e você começa a disparar forte. Mas é forte. Porque quando, será que eu estou a pregar para você? Você vai começar a disparar forte. E você vai começar a perceber que a paz vai entrar no seu coração. Quando a paz entrar no seu coração, então você vai ter o sono do justo. Eu não estou preocupado em quem me faz mal. Não estou preocupado não, pastor. Estou preocupado com o bruxo da minha família. Eu não conheço o bruxo na minha família, mas conheço o Deus da minha casa. Eu conheço o Deus da minha casa. Conheço o Deus que eu sirvo. Todas as manhãs, quando eu me acordo, quando eu me levanto no domingo, aí eu vou me vestir, olho para o espelho e eu digo, quão lindo eu sou. A minha maravilhosa esposa diz assim, tu és muito convencido. Eu digo, reclama com Deus que me fez, faz favor. Tu és muito convencido. Eu digo, fala com Deus. Foi Ele que me fez. E eu sei quem eu sou. Então eu uso a gravata, digo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gravata. A camisa eu digo assim, anjo me ajuda aqui. Tem uns, não acredito em anjo. Não quero saber se você acredita. Eu acredito e ponto final. Eu sei quem eles são, eu sei quem eu sou e chega. Fecha os teus olhos nessa hora. Vamos orar ao Pai, vamos agradecer a Ele. Vamos agradecer a Deus. Abençoe também assim a sua família. Nessa terça-feira estamos aqui para o culto de libertação. E o Senhor com certeza irá te abençoar.
Obrigado e parabéns. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até já.